graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para mais um devocional matinal. Lembrando que todas as manhãs, às 7 horas, sobe para você esse vídeo. Eu estou aqui de madrugada, mas de manhã às 7 horas sobe para você esse vídeo para você meditar durante o dia. Sempre uma mensagem especial. Tema de hoje, fortíssimo, hein? Deus pode se manifestar para alguém? Resposta, sim. Você quer que Deus se manifeste a você? Então preste atenção em cada palavra que eu vou citar aqui. Olha, lá em João, no capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção que durante a história, Deus se manifestou para diversas pessoas, a começar com Adão, depois foi indo, Deus se manifesta a Moisés, a Josué, Deus se manifesta a Samuel. Samuel foi muito legal, Deus se manifestou para ele quando ele era novinho, né? Lembra aquela frase? Ele estava dormindo e Deus o acorda dizendo: Samuel, Samuel, e Samuel levanta e conversa com Eli. Mas Deus se manifestou para diversas outras pessoas. Deus se manifestou para Elias, para Isaías, para Jeremias. O que essas pessoas tinham em comum e o que você pode passar a partir de hoje ter em comum com essas pessoas para que Deus comece a se manifestar com você, ou se ele já se manifesta para você, se manifestar de uma forma ainda mais eficaz. Então fique aqui que você vai entender 3 pontos. Primeiro ponto, aprenda uma coisa: Deus não joga conversa fora. Deus não conversa se não for segundo um propósito específico. Deus não é como aquela vizinha da esquina que quer tanto conversar com você para falar da vida dos outros. Não procure um Deus que se manifesta dessa forma. Não é assim. Deus se manifesta segundo um propósito específico. Então, primeiro, aprenda isso. Segunda coisa que você precisa aprender, ou seja, vamos voltar um pouquinho. Deus não joga conversa fora. Não adianta você não fazer nada, não fazer por onde e querer que Deus fale com você. Não funciona assim. Agora vamos ver para quem Deus se manifesta. Deus se manifesta para as pessoas que se alinham com Ele e que descobrem o propósito para aquilo que elas foram criadas, segundo a vontade de Deus. Ou seja, quando você descobre aquilo que você é, quem você é na verdade, para que você foi criado, então Deus começa a se manifestar a você. E não é que Ele se manifesta para te agradar, não. Ele necessita se manifestar com você para cumprir o propósito dele na sua vida. Isso aqui lembra um pouco daquela parte que eu falei com vocês, da questão da identidade. Quem eu sou? Lembra? Eu sou filho de Deus. Quem é Deus? Deus é o Pai, o Criador. Esse íntimo relacionamento já é interessante. Então, eu estou falando um pouco aqui de uma questão de individualidade, de pessoalidade, porém, eu quero agora colocar isso em prática, o que você aprendeu nos primeiros dias de devocional, quero começar a trazer um pouco mais à prática. Então vamos lá. Eu estava tomando um café, adoro café, não consigo fazer o nosso devocional sem tomar um café. E eu peguei um copo, tá aqui um copo, tá até um pouco sujo de café aqui. Por quê? Porque eu adoro café. Enfim, esse copo, ele foi criado por alguém inventou e alguém criou, foi lá na fábrica e fez. Então ele tem um propósito específico. Qual que é o propósito dele? Segurar líquidos. Esse é o propósito básico dele, principal na verdade, primordial. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para um propósito específico. Se ele não soubesse, ou se alguém não souber para que ele foi criado, ele fica jogado no armário. E as pessoas acabam bebendo seus líquidos na mão. Voltaremos à época dos nossos antepassados, tendo copo em casa, mas nós não vamos usar o copo, porque nós não sabemos para que ele foi criado. A mesma coisa acontece com você e comigo. Deus, ele faz cada filho seu para um propósito específico, e esse propósito é para a glória dele, para ser usado na obra dele. Nada é mais importante para Deus do que a obra dele, porque a obra dele manifesta o Cristo e a obra dele salva as pessoas, e a representante da obra de Deus aqui na terra é a igreja. A igreja tem um papel fundamental, independente da placa da qual você congrega. Você é importante para a obra de Deus e você é importante para a sua igreja. Agora a pergunta é, você sabe qual que é o teu propósito específico?
Para você descobrir o propósito é aquilo que aquela chama que arde no teu coração. Eu sei, meu propósito é pregar a palavra, é apacentar ovelhas. Para isso Deus me criou. Quando eu entendi o meu propósito, aí Deus começou a se manifestar comigo. Começou a se manifestar para mim. E Deus quer se manifestar para você também. Só que você precisa conhecer o seu propósito. Para o que você foi criado? Talvez para ser um músico, talvez para ser um pregador, um escritor. Você pode escrever livros, compor músicas, ou até para cuidar da limpeza da igreja. Não importa. Tem pessoas que têm um propósito de serem políticos, e eles usaram isso em prol do reino de Deus. Então, qual que é o propósito que você foi criado? Eu não sou político, eu sou vendedor. Além de eu ser bispo, gosto de vendas. E cada vez que eu vendo, eu atraio pessoas para mim. E quando atraio para mim, pelo meu carisma, é o meu jeito, o meu propósito foi esse. Eu não faço forçado. E quando eu atraio as pessoas para mim, eu apresento para elas quem? O Cristo. Mostro para elas o Santo Evangelho. E elas se tornam minhas amigas, meus amigos. Essas pessoas se tornam minhas amigas. Então, segundo ponto, eu quero que você coloque na sua cabeça. Você tem que ter um propósito. E o terceiro ponto, eu vou falar agora para você. Guarde bem que eu vou te falar. Não desista do seu ministério. Não desista. Não pare a boa obra que Deus começou na sua vida. Não desista. Se você é um músico, continue. Se você foi chamado para ser o porteiro da casa do Senhor, como Jedutum, ele era aquele que ficava na recepção da igreja da sua época. No templo de Salomão. Você pode agora, querido, ser de repente o recepcionista da igreja. Pode ser até a pessoa que auxilia na faxina, pode ser a pessoa que auxilia na assistência, no socorro dos mais necessitados. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos o nosso pastor Marcelo, que lidera a assistência aos mais necessitados. Todos os fins de semana nós levamos comida para moradores de rua, levamos cobertor, levamos roupa todos os fins de semana. Tem comunidades que nós adotamos de moradores de rua. Todo mês o nosso grupo de jovens visita o orfanato. Então aquele jovem nasceu para aquilo, para dar assistência. Eu não sei qual que é o teu ministério, mas não desista do seu ministério. Faça esse apelo, porque aí Deus vai se manifestar para você. Na verdade, Ele vai necessitar se manifestar a você para cumprir o fim específico dele. Amém? Essa mensagem é para você refletir hoje. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Esforce e tenha bom ânimo. Shalom Adonai. Até amanhã. Deus te abençoe.